Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, abram as vossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 4, a partir do verso 35. Quero agradecer ao Senhor Deus por essa oportunidade, poder estar aqui na nossa igreja, na nossa casa, adorando a Ele, e também nesta noite poder estar ministrando a sua santa palavra. Agradecer ao nosso pastor Edmar, o nosso primeiro vice-presidente, por esta oportunidade que ele nos concede, para juntos aprendermos mais da sua palavra. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis sentar, meus queridos. Queridos, estamos diante de um dos textos conhecidos, o conhecido de todos nós. E eu quero estar ministrando nesta noite, baseado nesse texto, com o tema: Jesus, o Deus que acalma as tempestades. Queridos, é interessante, Cristo inicia a sua rotina de trabalho nesse dia, ou inicia as suas atividades de uma forma interessante. Sempre ao iniciar suas atividades, com ele estavam seus 12 discípulos, e também já fazia parte do seu protocolo de trabalho, o protocolo de agenda, algumas multidões. E nesse dia Cristo inicia a sua jornada proferindo algumas parábolas, como a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda e a parábola da semente, a única, por sinal, que aparece no Evangelho escrito por Marcos. E é interessante que a partir do verso 35, já finalizando o seu dia de trabalho, a sua agenda praticamente estava preenchida, Cristo então resolve ir com os discípulos para outra margem de um lago conhecido como Lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia. E é interessante nós falarmos, antes de começarmos a discorrer um pouco mais sobre o tema, primeiro conhecemos um pouco o local desse texto e dessa passagem tão interessante. O Mar da Galileia, meus queridos irmãos, era um local cercado de montanhas. Era um local incomum e relativamente pequeno. Tinha 21 quilômetros de comprimento. A sua largura era cerca de 11 quilômetros de largura. E a sua profundidade, queridos irmãos, era cerca de 50 metros de profundidade. Diferentemente do templo, diferentemente de Jericó e de outros locais onde Cristo atuou e realizou alguns milagres, é nesse local peculiar. E é nessa situação ímpar e interessante que aprendemos algumas lições interessantes, maravilhosas, e que ao descobrirmos ela e também praticarmos algumas situações que ela vai nos permitir, nós teremos não somente um 2012 de vitórias, mas teremos uma vida de vitória em todas as áreas da vida. Queridos irmãos, há pelo menos 3 lições importantes que Cristo nos ensina aqui, através deste local,
dessa situação interessante. A primeira lição que nós descobrimos através desse texto é que as tempestades da vida, elas virão até nós. Ah, pregador, por que tempestades? Já estamos em 2012, um ano de bonança. Mas escute, querido, observe o texto comigo esta noite. Diz o verso 37, e levantou-se grande temporal de vento no mar da Galileia. Escute bem, principalmente nesse local onde Cristo estava passando, havia algumas situações interessantes. Havia ventos que sopravam da terra e se intensificavam nas proximidades desse local, com isso causando tempestades grandes, violentas e, escute, até mesmo inesperadas. E segundo alguns estudiosos, talvez não nesse momento, mas em outros momentos, não só do passado, mas também até hoje no mar da Galileia, as ondas podem chegar a praticamente 6 metros de altura. É, queridos irmãos, uma situação conflitante, é uma situação desesperadora. E aplicando para as nossas vidas, nós que estamos aqui esta noite, queremos apenas relembrar algumas situações. Primeiro, as tempestades das nossas vidas, elas são reais e literalmente elas vêm nas horas que nós menos esperamos. Achamos, presbítero Ramon, que as tempestades nos pegam somente quando estamos preparados. Achamos que as adversidades sobrevêm quando estamos com um kit de segura tempestade. Ou achamos que os problemas só vêm quando nós estamos vacinados contra ele. Queridos, aplicando para as nossas vidas e para este momento, todos nós que estamos aqui, nós passamos por adversidades, nós passamos por problemas, nós passamos por situações conflitantes e até mesmo algumas crises existenciais, e que nós achamos que nós não vamos vencer, achamos que não vamos conseguir passar por ela. E o mais intrigante, queridos irmãos, é que nós achamos que Deus não nos vê. Eu acho que uma das coisas mais difíceis, queridos obreiros, é este momento da vida, enquanto nós estamos passando pela dificuldade, e nós pensamos, será que Deus não está nos vendo? Será que Deus não conhece a minha vida? Será que Deus não sabe que eu estou quase a perecer? Ei, querido, eu vim aqui te relembrar nesta noite que apesar deste problema, que apesar dessa adversidade que ronda e que permeia a sua vida, fica tranquilo que a primeira resposta para esse problema, Cristo está vendo este problema. Diz Apocalipse no capítulo 1, verso 14, que Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele conhece o problema, Ele conhece as causas do problema, Ele conhece as consequências do problema. E digo mais, servo de Deus, que no momento certo, que na hora certa, Ele vai te socorrer. Se você está entendendo, levante a sua mão direita para os céus e adore a este Deus. Sabe, os discípulos pensavam, esta é uma viagem normal e tranquila como das outras. Só que eles se enganaram. Era uma situação até nunca experimentada por eles. E eles, quando começam aquela tempestade, começam a perceber que o barco estava enchendo-se de água, eles começam a viver uma situação inusitada. Queridos, às vezes dessas tempestades, nós pensamos que Cristo, Ele está apenas nos vendo. Ele está só contemplando, Ele está apenas vendo. Não há nada que Cristo possa fazer. Quem sabe nós que estamos aqui esta noite, nós estamos colocando esta tempestade como algo intransponível, como algo que é invencível, ou como algo que não há como vencer.
Ei querido, ei querida, eu quero te dizer nesta noite que apesar de você achar disso, apesar de você achar que isso não vai ser algo para Cristo te abençoar, eu também quero te dizer, segundo a orientação do texto, Cristo estava no barco. Ei, servo de Deus, embora que você ache que Cristo está apenas te vendo, mas Ele está mais do que te vendo. Ele está no barco. Significa dizer que Ele está na sua vida, significa dizer que Ele está na sua família, significa dizer que Ele está nos seus negócios, significa dizer que Ele está no seu relacionamento conjugal. Ei, servo de Deus, Cristo não te abandonou e nunca vai te abandonar. Somente aqueles que recebem, levante as suas duas mãos para os céus e receba nesta noite o toque da sua graça. A segunda lição que esse texto nos apresenta: as tempestades da vida nos farão chegar mais perto de Cristo. Compare comigo, querido, o verso 38, e diz: e despertaram-no dizendo: Mestre, não se dá que perecemos. Queridos, às vezes nós passamos por esse texto de uma forma tão rápida e tão simples, sem prestar atenção nas coisas categóricas que o texto nos revela. Observando esse texto, queridos irmãos, claro que Deus nos concede vitórias e sempre nos concederá vitórias. Sempre nós seremos homens e mulheres que temos a felicidade ao alcance, porque dentro de nós está o reino de Deus através do seu santo e poderoso Espírito. Mas olhe para cá, por gentileza, observando a literatura bíblica e percebendo que as melhores e maiores lições que eu e que você temos, ou as melhores e maiores lições que nós teremos no decorrer da nossa vida, elas não acontecem nos momentos de alegria e de festa. Elas acontecem nos momentos de dificuldades. Às vezes, queridos irmãos, todos nós que estamos aqui, por mais qualificados, por mais capacitados que sejamos em algumas áreas, e algumas pessoas rasguem elogio, o elogio é bom, mas às vezes o elogio é perigoso. Ele esconde algumas falhas, ele esconde alguns erros, ele esconde algumas coisas que não nos ajudarão, pelo contrário, trarão problema no decorrer da nossa vida cristã e vida ministerial. É nos momentos de crise, é nos momentos difíceis, são nos momentos em que nós perdemos alguma coisa, ou que nós achamos que não vamos vencer a situação, é que Cristo nos concede as melhores e maiores experiências com Ele. E quando tratamos disso, queridos irmãos, nada mais, nada menos do que o veterano Paulo. Paulo foi o homem, com certeza, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo do cristianismo, o maior missionário de todos os tempos. Paulo, no capítulo 12 da sua segunda carta aos Coríntios, Paulo começa dizendo sobre uma experiência única, uma experiência marcante no seu ministério, e aquela experiência que ele teve com Cristo. A partir do verso 7, verso 8, parece que Deus começa a trabalhar com ela de uma forma diferente, agora de uma forma didática, não só experimental. Ele permite a Paulo um espinho na sua carne, coisa esta que até hoje nós não entendemos e compreendemos. Por mais que nós tenhamos alguns pontos, por mais que nós tenhamos algumas colocações, ainda é pouco, ainda é simples, ainda não é concreto desse espinho que Paulo tinha na sua carne. O certo, queridos irmãos, é que Paulo, ele, depois da visão que Deus dá a ele recebe o espinho, e de repente Paulo ora: Senhor, retira de mim este espinho. Aí Cristo diz: Paulo, eu não vou tirar. De repente Paulo continua a sua campanha de oração, de Senhor, eu quero que o Senhor tire de mim esse espinho na minha carne.
Aí de repente Cristo de novo: Paulo, eu não vou tirar, aguenta um pouquinho. Paulo continua a sua retórica e oração dizendo: Deus, se o Senhor não tirar esse espinho de mim, eu não vou aguentar, eu não vou vencer, eu não vou continuar a jornada. Ei, querido, a primeira situação que eu entendo sobre esse texto é: primeiro, Deus não retirou o espinho da carne de Paulo. Sabe o que eu entendo com isso, queridos irmãos? Deus não nos livra da tempestade, Ele nos livra na tempestade. Ei, querido, Cristo não nos livra da cova, Ele nos livra na cova. Cristo não nos livra da fornalha de fogo. Aí os oficiais de Nabucodonosor ficaram observando aqueles 3 jovens hebreus, e de repente Nabucodonosor: vem cá, vem ver um negócio diferente. Quem sabe disseram: parece que está acontecendo um mistério. E quem sabe nossa linguagem hoje, parece que está acontecendo um reteté ali naquela fornalha. Aí de repente diz: ei, não lançamos nós 3 homens, porém eu vejo o quarto, e o quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Sabe o que significa, servo de Deus? Cristo está contigo, Ele não vai te abandonar. Levante a sua mão direita agora para os céus, e nesses segundos que você tem, comece a agradecer a Deus. Eu sei que é difícil, mas é didático, é pedagógico. Começa a agradecer a Deus pelas tempestades que tem chegado e sobrevindo a você. Pode ficar tranquilo, a hora, o momento, a situação, Cristo já promoveu. Mesmo antes de sair, Ele está contigo, e a vitória é certa. Xarabacanda, labassurianda, labassurianda, labaia. Somente aqueles que estão sentindo a presença dEle, glorifica Ele, exalta Ele, louva o nome do Senhor. Só que a segunda situação que eu vejo Cristo com Paulo sobre esse tema e sobre esse ponto é que Cristo deu a Paulo a fórmula e a forma da vitória. Ei, Cristo responde ao questionamento de Paulo: Paulo, você me pede que eu tire esse espinho. Eu sei que está doído, é doloroso, eu passei por isso, eu sou um homem de dores, conheço tudo, Paulo, mas sabe de uma coisa, Paulo? Não é o espinho mais dolorido, não é a situação mais difícil de passar. Isso que você está passando, Paulo, é para que você entenda neste momento que mesmo você tendo conhecimento teológico, mesmo sendo o melhor, o escritor com a teologia profunda, mesmo tendo me visto no caminho de Damasco, eu quero que você entenda, Paulo: a minha graça te basta. E eu falo aqui a vidas esta noite, debaixo da autoridade de Deus. Você chegou aqui carregado, desanimado, abatido e dizendo: Deus, eu não aguento mais passar por isso, essa tempestade não vai passar. Ei, querido, receba nesta noite a mesma coisa que Paulo recebeu, que te dará vitória. A minha graça te basta. Levante as suas 2 mãos para os céus agora. Somente aqueles que queiram. Eu estou recebendo agora de Deus esta chance de te dizer: receba mais um pouco dessa graça que te fará vencer as tempestades da vida. Oh, aleluia, receba. Eu não vim aqui simplesmente dizer receba, receba, mas eu estou dizendo segundo a orientação bíblica. Deus está me dizendo que a graça dele sobre a sua vida vai fazer você triunfar e vencer durante toda a jornada da sua vida. A terceira e última verdade sobre esse tema
as tempestades da vida são e serão repreendidas por Cristo Jesus. Olha o verso 39, diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Queridos, é interessante, pelo menos cerca de 4 discípulos de Cristo eram pescadores profissionais: Pedro e André, Tiago e João, no mínimo os 4. Esses homens eram experientes. Esses homens, provavelmente, sim, possivelmente, passaram por esse mar da Galileia, principalmente essa região, várias vezes, vários anos. Eles tinham habilidade, eles tinham capacidade, eles tinham experiência. Então, quando surge essa situação, eles são acometidos pelo pânico, pelo desespero. Percebemos, e aplicando isso para as nossas vidas, mesmo nós, habilitados, capacitados, experientes das batalhas e pelejas da vida, sempre haverá algumas situações inéditas que virão até mim e até você, para tentar destruir a nossa vida, para tentar destruir a nossa fé. Algo que nós não pensávamos, algo que nós não conhecíamos ainda, pode chegar nas nossas vidas. Porém, queridos, o que é que nós aprendemos com essa situação inusitada? Quando Cristo desperta, Ele faz uma coisa interessante: Ele repreende. Queridos, olhe para cá, por gentileza. A primeira verdade que eu entendo sobre esse verso é que não há nada que possa surpreender o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para cá, por gentileza. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, não surpreenderam, não pegaram o Cristo de surpresa. Mesmo quando Lúcifer caiu, se rebeliou, não pegou Deus de surpresa. Escute bem nesta noite: as situações podem nos pegar de surpresa, mas nós servimos a um Deus que nada é ou nada lhe fará surpresa nesse aspecto. E aplicando para as nossas vidas esta noite, servo de Deus, você pensa que o projeto de Deus para a sua vida já foi por água abaixo? Estou falando aqui a vidas esta noite com a direção de Deus, que já disseram: Deus não olha mais para mim, e aquele projeto que Ele disse para mim não vai acontecer. Eu vim aqui te responder baseado em Jó 42, verso 1 e 2. Bem sei que tudo tu podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrados. Ei, querido, o projeto de Deus para a tua vida, a rota da vitória, o caminho da bênção já foi traçado e continua o mesmo para você. Oh, fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. A segunda verdade que eu entendo sobre esse texto, sobre esse versículo, e vou encerrar agora: se não há nada que surpreenda Jesus, também não há nada que possa impedir o seu agir. Queridos, Cristo estava no barco, estava dormindo, e de repente a tempestade se levantou. E depois que ele se levanta também, Cristo, ele poderia ter dito: não mexo com isso não. Essa história de tempestade não mexo não. Meu negócio é só curar os enfermos, libertar os oprimidos. A questão de tempestade, questão de milagre da natureza, não vou mexer não. Se o Pai quiser, Ele faz. Se não, comigo não. Ei, queridos, Cristo poderia ter deixado essa história diferente. Poderia ter deixado os discípulos naufragarem. Mas nosso Deus
não é um Deus covarde. O nosso Deus, no seu nome existe uma palavra chamada misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Oh, nesta noite eu quero te dizer, não há nada que possa impedir o agir de Deus da sua vida. Você acha difícil? Cristo faz. Você acha impossível? O nosso Deus é o Deus das impossibilidades, a possibilidade. Você está no deserto? Fica tranquilo, é só por uma temporada. Ele vai te levar para o Vale Beraca, que é o vale da bênção. E eu quero, antes de fazer uma oração aqui esta noite, você que ouviu esta palavra, está aqui com o seu coração aberto e recebeu. Eu pergunto aqui esta noite, você que está aqui e ainda não é servo de Deus, ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que ainda não conhece a Ele e deseja se entregar a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, se tem, eu peço que você levante a sua mão direita para os céus. Você que está aqui esta noite, que ainda não conhece o Deus eterno e quer entregar-se a Ele, levante a sua mão direita, por gentileza, se você deseja. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, afastou-se do Deus eterno, quem sabe não afastou-se da igreja, mas afastou-se do Deus eterno. Se você deseja reconciliar esta noite, venha aqui à frente e receba a graça e a misericórdia de Deus. Oh, aleluia. Aonde está mais uma vida para Cristo esta noite? Oh, aleluia. As tempestades assolam, tentam destruir o nosso barco, mas Cristo está no barco. Eu quero pedir ao pastor Edmar para estar fazendo esta oração por esta vida, esta noite, para que Deus possa continuar abençoando de uma forma especial. Queridos, estenda suas mãos, vamos estar orando em favor desse jovem que está fazendo essa decisão, fortalecendo seus laços com Cristo, aleluia. Queridos, culto tem que ter almas rendendo aos pés do Senhor. Se você de repente está aí, está com vergonha, não fique com vergonha. Deus te chama para uma aliança eterna. Há mais alguém nessa noite? Se não tem, vamos orar nesse momento. Pai querido e amado, nós louvamos ao Senhor, Pai misericordioso, por essa vida, meu Deus amado, que reconhece o seu senhorio, que reconhece a sua soberania. Que, Pai amado, Senhor, abre o coração, o barco da tua vida, para receber o Senhor, para estar com Ele, Pai amado, nos momentos da tempestade, nos momentos da bonança. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Deus amado que o Senhor venha abençoar, Pai querido, escrever o teu nome no livro da vida, meu Deus, trazer alegria e confiança no teu coração. Que o Espírito Santo faça nele morada eterna, meu Senhor. E que tua vida, meu Deus amado, tenha uma mudança segundo a tua palavra e segundo o propósito que tu tens da vida dele. Porque nós sabemos que ele está aqui à frente, porque o teu Espírito tocou na tua vida. E Pai amado, nós apresentamos ao Deus amado nesta noite, em nome de Jesus, no nome do Senhor, aleluia. Graças a Deus.